Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu sou Alex César, começando mais um programa Palavra Viva, aqui ao vivo no Facebook, Alex Cristão, e também essa gravação ficará depois posta, né? No YouTube, e no YouTube e no Rumble. Então sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra Viva. Hoje nós vamos continuar na nossa Ontem Não Deu, infelizmente, mas hoje nós vamos dar continuidade à leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Sempre lembrando a vocês, usando a Bíblia Filamente, né? Essa Bíblia maravilhosa, que tem aplicativo, tem estudo aqui no aplicativo, tem tudo que você precisa de estudo numa Bíblia, não estudos, um monte de aprofundamentos teológicos, mas tem estudo com uma boa teologia, uma boa colocação e o suficiente para você estar aprendendo a palavra de Deus e crescendo na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus é quem vai mudar e vai transformar qualquer nação, qualquer família, qualquer pessoa que precise e necessita de uma mudança, que está passando por problemas familiares, problemas difíceis da sua vida. Qualquer tipo de coisa que você estiver passando, a palavra de Deus ela é apta para discernir, né? A palavra de Deus, ou o Senhor nosso Deus, traz discernimento de todas as coisas. Então você quer aprender a ter vida, e a ter vida em abundância, a passar por todos esses problemas e dificuldades que você encara na sua vida, então você precisa urgentemente começar a ler a Bíblia. Você não é obrigado a comprar essa Bíblia, né? Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora NVT. Você pode abaixar uma Bíblia aí no seu celular e começar a ler a Bíblia no seu celular. Isso, vai aí no Play Store, pesquisa Bíblia e você vai achar a Bíblia aí. E você não baixa a Bíblia Filamente, porque ela precisa que você compre a Bíblia física para você baixar o aplicativo. Você pode até baixar o aplicativo, mas você não vai conseguir acessar o aplicativo, porque tem um QR Code que acompanha, que autoriza a pessoa a usar a Bíblia Filamente, tá? Mas tem outras ótimas Bíblias aí na Play Store que você pode baixar e ter acesso a uma Bíblia e começar a ler a Bíblia hoje. É importante, porque só haverá avivamento, só haverá uma mudança dentro das nossas igrejas, só haverá uma mudança de mente, coração e transformação das nossas igrejas a partir da leitura bíblica. Sem a leitura bíblica não haverá mudança. Hoje, a maioria das igrejas estão todas com dificuldades, estão todas se transformando em clubes, a maioria delas estão mortas espiritualmente, pessoas que não sabem nem o que é o nascer de novo, pessoas que não nasceram de novo, pessoas que não têm Deus de fato na sua vida e no seu coração e que não passaram pelo processo do novo nascimento. Então estão vivendo um falso evangelicalismo dentro das suas igrejas e não tem a menor noção do que é de fato viver a vida verdadeira em Cristo Jesus. Então isso é ruim, é péssimo, porque as pessoas não estão tendo o encontro verdadeiro com Deus, estão vivendo uma vida de derrota. Então por isso, esse meu programa, Palavra Viva, nos canais YouTube, Rumble, Facebook, Substack e YouTube, tá? Só no Facebook, que é ao vivo, e depois eu coloco no Substack, no Rumble e no YouTube, que é uma gravação que depois eu vou colocar lá. Eu vou editar e vou colocar lá.
Então sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse é o programa Palavra Viva, um programa feito voltado para você que quer ter um encontro com Deus através da sua palavra, através da palavra de Deus. Exatamente, você pode ter um encontro com Deus aqui nesse programa, lendo junto comigo a palavra de Deus. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha, o like e fique comigo que hoje nós vamos ter uma leitura maravilhosa no livro de 1 Samuel, capítulo 16, 17 e 18, onde vocês vão estar aprendendo a palavra de Deus e tendo um discernimento dos fatos e dos acontecimentos que está acontecendo ali no livro de 1 Samuel. Então esse é o vídeo para a gente poder começar. Então vamos, eu só vou dar uma pequena introdução aqui, né? Esse é o vídeo de 1 Samuel, é o 7º vídeo dos capítulos, né? Aqui ó, os capítulos 16, 17, 18, a mudança de reinos, a unção de Davi e o início da inveja de Saul. Então você que quer ficar aí, você que quer entender e compreender, então fica aí que você vai poder entender. Ó, em 1 Samuel, os capítulos 16 a 18 marcam uma transição crucial na história de Israel, passando do reinado de Saul para a ascensão de Davi. Este período é fundamental, pois introduz o futuro rei, estabelece as bases para seu governo e, ao mesmo tempo, revela a decadência de Saul. Então nós vamos ver isso hoje, a decadência de Saul e a queda de Saul, e o seu reino não vai passar para a sua família, não vai passar para Jonatas, seu filho mais velho, e eles não vão ter uma continuidade. Eles vão até durante 2 anos, Mefibosete, que é o segundo filho mais velho de Saul, vai reinar em Israel durante 2 anos. Mas, infelizmente, o reino não vai firmar na mão dele. Ele vai ser morto por pessoas que não gostam dele, né? E vão aí acabar com Mefibosete e o comandante do exército de Israel vai chamar Davi, vai fazer um acordo com Davi e vai pôr Davi sobre rei, sobre todo Israel, que Davi vai reinar 7 anos em Hebrom. Então o começo do reinado de Davi vai ser em Hebrom. Mas no início aqui da escolha de Davi, o chamamento de Davi, e até ele ser coroado rei, vai haver muitas lutas, muita batalha, muita perseguição. Saul vai perseguir Davi, então fica comigo nessa leitura. Aí em cima no Facebook tem um link, clica no link, se inscreva no meu canal para você estar aí acompanhando essa leitura maravilhosa, que agora nós saímos da época do juízo, já entramos na época do primeiro rei Saul, e agora Deus rejeita Saul, e agora Davi vai ser ungido rei, mas não vai tomar posse do reino, e vai ficar aguardando que Deus retire Saul do trono para que dê a entrada ali do reino de Davi, que começa em Hebrom e depois vai se mudar para Jebus, que é Jerusalém. Então fica comigo aí, vamos fazer uma oração para a gente começar logo a nossa leitura expositiva da palavra de Deus. Então vamos orar. Onde você estiver, feche os seus olhos, coloque a sua fé em Deus, no amor em Deus. Você agora, sempre e agora está na presença de Deus, porque Deus está vendo a todos, estamos todos na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome. Ó Senhor, perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa nossos pecados, perdoa todo aquele que está assistindo agora, Senhor, e que ainda não te conhece, mas derrama, Senhor, do teu perdão, do teu Espírito sobre a vida desses, Senhor, e salva as vidas dessas pessoas, Senhor, salva elas, Senhor, dos seus pecados, delas mesmas, salva elas das trevas, tira elas, Senhor, da masmorra, da cadeia em que ela está presa, Senhor, tira essas pessoas, liberta essas pessoas, ó Pai amado. Ó Senhor Deus, vai em todos os hospitais, becos e vielas, fazendas, sítios,
estradas, ruas, aonde tiver uma pessoa, Senhor, com o celular assistindo, no hospital, Senhor, dentro de um leito, Senhor, dentro de uma cama, talvez já sem esperança de vida, Pai amado, numa UTI, Senhor, aonde já o médico já desenganou. Vá nessas vidas, Senhor. Abençoa essas vidas, salva essas vidas pela Tua palavra, Senhor, pela pregação do Teu Evangelho, pela pregação e a leitura expositiva da Tua palavra aqui, que as pessoas sejam alcançadas, ó Pai. Abençoa, Senhor, essas plataformas. Abençoa o YouTube, Substack, Hubble e Facebook, para que eles compartilhem, para que eles mandem esse vídeo para muito mais pessoas nesse país e nessa nação, Senhor. Abra as portas, Senhor, para que esse programa Palavra Viva cresça cada vez mais, Senhor, para estar alcançando mais mentes e corações por todo esse Brasil. Coloque, Senhor, no entendimento, no coração das pessoas que assistem, para que elas compartilhem esse vídeo com mais 3 ou 4, 5 pessoas, Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse programa Palavra Viva, programa dedicado a glorificar e honrar o Teu nome, Senhor, que tudo aqui seja feito para a glória e louvor do nome do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Por isso, Senhor, abençoa essas plataformas, para que elas estejam espalhando essa mensagem por todo o Brasil. Abençoe a vida de cada um que vai assistir, acompanhar ao vivo agora pelo Facebook, e todos aqueles que vão assistir depois no Substack, no Hubble ou no YouTube. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, essa leitura expositiva da Tua palavra, 1 Samuel capítulo 16, 17 e 18. Que esses capítulos possam entrar na mente e no coração e trazer entendimento e esperança para todo aquele que invocar e crer no Teu nome, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, todas as igrejas, todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Em nome de Jesus, amém e amém. E amém, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus os abençoe. E hoje, no programa Palavra Viva, vamos ter aqui mais essa leitura expositiva da palavra do nosso Deus. Lá em Belém, no campo pastoril, um jovem ungido, humilde e gentil, um chamado divino, um novo perfil. Davi escolhido, a nova canção. Teu olhar, Senhor, vê o que ninguém vê, o coração que busca, que quer te obedecer. Então vamos lá. Vamos ler capítulo 16. Capítulo 16 de Samuel. Acompanha aqui comigo, aqui, ó. Capítulo 16 aqui. Samuel unge Davi rei. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Ele mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho
Abinadab o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também foi este que o Senhor escolheu? Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são esses todos seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. O Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico, e o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é ruach. Ruach. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, ruach pode se referir a várias coisas. O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é ruach. Ok. Agora respire fundo. Sente isso dentro de você? Sim, o ar? Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar ruach. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, ruach. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o ruach de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo. E o ruach de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema. O ruach de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal e liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1, mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas a Jesus, transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo.
E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar bem e traga-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço, boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou um mensageiro a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou a Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Golias desafia Israel. Não vamos ler o capítulo 17, mas vamos para o discernimento, que é muito importante. Tá? Então, passando a leitura desse capítulo, nós vamos para o discernimento do capítulo 16, no nosso programa Palavra Viva, programa voltado a todo aquele que quer ter uma esperança, todo aquele que crê em Jesus Cristo e quer se firmar no conhecimento da graça do nosso Deus. Então fica aí e vamos para o discernimento desse capítulo. Em meio às trevas, trouxe a graça aos filhos teus. Deixaste a glória, por amor vieste, e entre nós. Capítulo 16. A escolha e a unção de Davi. Esse capítulo inicia a jornada de Davi de uma forma inesperada e divina. Deus rejeita Saul como rei por sua desobediência e ordena a Samuel que unja um novo líder. A rejeição de Saul. A decisão de Deus de remover Saul do trono não é um ato arbitrário, mas uma consequência direta da sua desobediência. Isso sublinha um tema recorrente na narrativa bíblica: a importância da obediência à vontade divina, especialmente para os líderes. A busca pelo novo rei. Samuel é enviado à casa de Jessé em Belém. A busca por um novo rei não segue os critérios humanos de força ou aparência. Quando Samuel vê Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele pensa que o encontrou, mas Deus adverte com a famosa frase: não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Essa passagem é central para a compreensão do caráter de Davi, a unção de Davi. Davi, o mais novo dos irmãos, é pastor de ovelha, é chamado. Ele é ungido por Samuel e o Espírito do Senhor se apossou de Davi naquele dia em diante. Essa unção o legitima como o futuro rei de Israel, mesmo que ele ainda não assuma o trono. A chegada de Davi à corte de Saul.
Saul é atormentado por um espírito mau da parte do Senhor. Para acalmá-lo, seus servos buscam alguém que saiba tocar harpa. Davi é recomendado não apenas por sua habilidade musical, mas também por ser um valente e vigoroso homem de guerra e por ter o Senhor com ele. Davi entra na corte de Saul como músico e o seu talento acalma o rei, estabelecendo a primeira conexão entre os dois. Capítulo 17, não vamos ler o capítulo 17, não vamos ler esse discernimento, mas vamos para o capítulo 17 da Bíblia. Então fique comigo aí, não saia daí que nós estamos aqui no discernimento desse capítulo, porque Deus está fazendo algo maravilhoso para o seu povo Israel, escolhendo um rei segundo o coração de Deus. E assim também Deus escolheu e ungiu o seu Filho Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, como herdeiro e senhor de toda a criação de Deus. E ele veio e primeiramente ele veio não como rei, mas ele veio como servo humilde, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e como sendo 100% homem, ele não usurpou tomar o lugar de Deus, o trono de Deus, mas ele foi servo e obediente até a morte de cruz. Para quê? Para que a ira de Deus, a amarga e ardente ira de Deus, fosse satisfeita em nosso lugar, e assim o nosso Rei, Senhor Jesus, nos comprou para si, para sermos salvos e guardados na eternidade, selado pelo Espírito, assim como o Espírito veio sobre a vida do rei Davi e ficou nele todos os dias de sua vida. Naquele tempo o Espírito vinha apenas sobre algumas pessoas em especial, mas agora, na nova aliança, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo é derramado de uma vez por todas, e todo aquele que crê e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a sua vida preenchida pelo Espírito de Deus, que nos santifica e nos capacita para vivermos uma vida santa e irrepreensível neste mundo, guardados e selados pelo Espírito de Deus para a salvação eterna. Tudo isso veio até nós porque nós cremos que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos dar salvação e vida eterna. Então, é isso que nos tornamos. Somos hoje ungidos pelo Espírito Santo, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, selados e guardados para o dia da nossa salvação. O encontro com o Senhor Jesus, ou no arrebatamento nos ares com eles, ou quando morrermos, seremos, no dia do arrebatamento, seremos ressuscitados, ou no dia da ressurreição dos mortos, seremos ressuscitados e colocados junto com o nosso corpo físico diante da presença do nosso Deus maravilhoso. Então, todo aquele que confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador tem essa certeza, essa garantia eterna, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor foi derramado sobre a sua igreja, foi derramado sobre o seu povo, que é todo aquele que crê em Cristo Jesus e tem Ele como seu único e suficiente Salvador. Vamos agora para a leitura do capítulo 17 do livro de 1 Samuel. Os filisteus começando aqui, né? Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Aqui agora. Frente a frente. Meu Deus do céu. Ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles.
Então Golias, um guerreiro filisteu da cidade de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 m de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze. Que pesava 70 ciclos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 ciclos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Por que saíram todos para lutar? Por que sairão todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha o homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muitos abalados. Jessé envia Davi ao acampamento de Saul. Davi era o filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. A palavra paz é comum em várias línguas. Falamos sobre tratados ou tempos de paz, que é a ausência de guerra. Na Bíblia, a palavra paz pode se referir à ausência de conflito, mas também indica a presença de algo melhor no seu lugar. No Antigo Testamento, paz em hebraico é shalom. No Novo Testamento, em grego, é eirene. O significado de shalom é completo ou inteiro. A palavra pode se referir a uma pedra perfeita, sem rachaduras, ou a uma muralha de pedra sem fendas ou tijolos faltando. Shalom fala sobre algo complexo, com muitas partes, que está num estado de plenitude e integridade. Jó diz que suas tendas estão em Shalom, porque contou o rebanho e nenhum animal faltava. Por isso, Shalom pode se referir a bem-estar, como quando Davi visitou os irmãos na guerra e perguntou sobre o Shalom deles. A ideia é que a vida é complexa e muda o tempo todo em relacionamentos e situações. E quando as coisas estão desalinhadas ou faltando, o Shalom acaba. A vida não é completa, precisa ser restaurada. Essa é a definição de Shalom quando usado como verbo. Trazer Shalom significa completar ou restaurar. Salomão traz Shalom ao templo quando ele o termina. Ou se seu animal danifica a plantação do vizinho, você traz Shalom reembolsando o que ele perdeu. Você pega o incompleto e restaura. Isso vale para relacionamentos. No livro de Provérbios, reconciliar e fazer as pazes é trazer Shalom. E quando rivais fazem Shalom na Bíblia, não significa apenas que param de brigar. Significa que agora trabalham juntos, para o bem comum. O estado de Shalom é o que os reis de Israel deveriam cultivar, mas era raro acontecer. Então o profeta Isaías aguardava um rei, um príncipe de Shalom. Seu reino teria Shalom sem fim, o tempo em que Deus faria uma aliança de Shalom com o seu povo e consertaria tudo que estava errado e destruído. Por isso o Novo Testamento diz que o nascimento de Jesus era a chegada de Eirene. Essa é a palavra grega para paz. Jesus veio oferecer a sua paz. Ele disse a seus seguidores: "A minha paz dou a vocês." Os apóstolos disseram que Jesus fez as pazes entre o ser humano perdido e Deus quando morreu e ressuscitou. A ideia é que ele restaurou a relação destruída entre os seres humanos e seu Criador.
É por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus é o nosso Eirene. Ele foi o ser humano completo que eu fui criado para ser. Mas eu falhei. Agora, ele me dá sua vida de presente. Por isso, os seguidores de Jesus são chamados para criar a paz. Paulo instruiu as igrejas a manter unidade pelo vínculo da paz, o que requer humildade, paciência e tolerância em amor. Ser um povo de paz significa participar da vida de Jesus, que reconciliou todas as coisas nos céus e na terra, restaurando a paz por meio de sua morte e ressurreição. A paz dá trabalho, porque não é só ausência de conflito. Paz verdadeira exige pegar o que está quebrado e restaurar, seja na nossa vida, nossos relacionamentos ou no mundo. E esse é o conceito bíblico de paz. Um dia Jessé disse a Davi: leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento estes cestos com pães tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com o outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golia, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com essas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até o outro soldado, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar com ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um pastor e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai e, quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me atacar, eu o seguro pelas mandíbulas e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará desse filisteu. Por fim Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi uma própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze.
Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e a sua funda. Foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E o amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você desafiou. Hoje o Senhor te entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará você em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximava para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um grande grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrón. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Samaria, de Sarim até Gate e Ecrón. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul, e ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é seu pai, rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Não vamos, continuar lá a leitura aqui, porque esse é o último capítulo, mas vamos para o discernimento do capítulo, Então, você que está aí assistindo pelo Facebook, muito obrigado, dê um joinha. Aquele que vai assistir no YouTube, Substrato no Roubo, marca o joinha aí, porque quando você marca o joinha, o YouTube entende que você gostou, que o vídeo é bom e vai mandar para mais pessoas. Então eu peço a vocês que me ajudem a espalhar esse vídeo, por todo o YouTube, que esse vídeo possa ser espalhado para que mais pessoas possam ser alcançadas aqui no YouTube, tá bom? Agora nós vamos para o discernimento do capítulo 17. Davi e Golias. Este capítulo é a narrativa mais famosa da ascensão de Davi.
cimentando seu status de herói nacional e provando sua fé e coragem. O desafio de Golias. Os filisteus e os israelitas se preparam para a batalha. O guerreiro filisteu Golias, um gigante, desafia o exército de Israel a um combate individual. Ele aterroriza o exército de Saul por 40 dias. A inação de Saul e de seus homens mostra a paralisia do reinado de Saul e a falta de fé em Deus. A chegada de Davi ao acampamento. Davi vai visitar seus irmãos no acampamento. Ele ouve o desafio de Golias e, com indignação, questiona por que ninguém enfrenta o gigante. Sua motivação não é a glória pessoal, mas o zelo pelo nome de Deus. A confrontação com Saul. Davi se apresenta a Saul e se oferece para lutar. Saul rejeita inicialmente, dizendo que ele é apenas um mancebo. Davi responde com um testemunho de fé, contando como ele protegeu seu rebanho dos leões e ursos. Ele argumenta que o mesmo Deus que o salvou antes o salvará novamente, pois Golias afronta o exército de Deus vivo. A batalha. Davi recusa a armadura de Saul, que é pesada e inadequada para ele. Ele decide lutar com o que conhece. Sua funda e 5 pedras lisas. Sua confiança não está em suas armas, mas no poder de Deus. Ele declara a Golias que a batalha não é dele, mas do Senhor. Davi derruba o gigante com uma única pedra na testa e em seguida usa a espada de Golias para matá-lo. A vitória de Davi simboliza o triunfo da fé sobre o poder humano. Aí vai começar o verso 18, não vamos ler o verso 18. Mas aqui está a posição e a colocação de Davi. Davi, um jovem pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do pai enquanto os irmãos estavam no exército de Davi, porque esse era um serviço de todos que moravam na casa, mas como os 3 irmãos estavam numa batalha para salvar seu povo dos filisteus, ele estava tomando conta do rebanho das ovelhas de seu pai Jessé. E Davi é um homem de fé, que o Espírito do Senhor está sobre ele e ele não vai voltar atrás, ele não vai deixar de enfrentar o que era aquilo que, devido a Saul fazer, por ele ser o rei, o ungido do Senhor, mas o Espírito do Senhor não está mais sobre Saul, ele já foi retirado de sobre Saul e é um espírito que o tormenta agora. Então agora ele vive na sombra do medo. Ele não tem a certeza da sua salvação diante de um exército inimigo. Ele não tem certeza mais. Agora por quê? Porque ele está lutando com o seu próprio coração, com sua própria sabedoria, com o seu próprio entendimento. E isso é errado, né? Então ele sucumbe diante de um inimigo que já foi derrotado por Israel por várias vezes. Desde que Israel entrou na terra do Canaã, existem esses gigantes. E Israel tomou posse da terra de Canaã, lutando exatamente contra os gigantes, né? E venceu esse gigante. E aí é um resto de gigantes que sobrou, que ficou ainda ali na terra de Judá, ali na cidade de Gate, ou de Gate, né? Ou de os filisteus, né? Hoje é Gaza, né? Até hoje tem gigantes em Gaza lá, que enfrenta Israel e afronta Israel. E vai ficar até Jesus vir. Porque Deus disse a Israel que o pessoal de Gaza, né, de Gate, Gaza, aquela região, não deixaria de ser Gaza e um povo que seria espinho, sempre que Israel existisse, seria espinho. Mas esse espinho vai ser quebrado quando Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, vier e instalar o seu reino. Então todo Israel, inclusive essas terras, se converterão ao Senhor e todos deixarão de servir ao inimigo e servirão ao Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para o discernimento deste capítulo. O discernimento do capítulo
capítulo 18. Eu li o capítulo 18 ou o capítulo 17? Vamos ler agora, né? O capítulo 18. Saul tem inveja de Davi. Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonathan, né? O filho mais velho de Saul, filho do rei, por causa do amor que Jonathan tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar essa aliança, Jonatas tirou seu manto e o entregou a Davi, junto com a sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de Saul, que Saul o encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria, com tamborins e símbolos. Essa era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Saul já começa com a maldita da inveja, né? Daquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi com suspeito. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul afastou de sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam a Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa, mas antes, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Ao plano do cara. Davi, porém, respondeu a Saul: quem sou eu e quem é minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar a filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meloá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul insistiu. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi, em particular: o rei gosta muito de você, e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele? Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: como um homem pobre e de família humilde terá condições de pagar o dote da família de um rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse.
E Saul respondeu: digam a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepulsos de Filisteu. Desejo apenas me vingar de meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando o servo de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul lhe deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como sua filha Mical o amava, temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era mais bem sucedido contra eles do que todos os oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Saul tenta matar Davi. Não vamos ler esse capítulo. Esse capítulo será para amanhã ou para depois. Mas vamos para o discernimento desse capítulo, né? Porque aqui Israel, com o novo rei, tem problemas de novo. Então vamos para o discernimento do capítulo 18. A sessão de Davi e o ciúme de Saul. Após a vitória sobre Golias, a popularidade de Davi explode. E o que desencadeia uma série de eventos que definem o resto do reinado de Saul. Amizade com Jonatas. Jonatas, o filho de Saul, estabelece uma amizade profunda e leal com Davi. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi e eles fazem uma aliança. Jonatas reconhece o favor de Deus sobre Davi e sua amizade servirá como um contraponto ao ódio de seu pai. A fama de Davi. Davi é aclamado como um herói. As mulheres cantam. Saul feriu seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Esta canção irrita Saul profundamente, pois ele percebe que Davi está ofuscando. O louvor popular a Davi marca o início da rivalidade e da inveja de Saul. A inveja é a tentativa de homicídio de Saul. A inveja de Saul se transforma em ódio e, em seguida, em paranoia. Ele tenta matar Davi com uma lança por 2 vezes, enquanto Davi toca a harpa. A paranoia de Saul mostra a deterioração de seu caráter e a perda do Espírito de Deus. A partir daí, Saul se torna o principal antagonista de Davi. O acordo de casamento e a armadilha de Saul. Saul tenta se livrar de Davi de forma mais sutil, oferecendo sua filha Merabe em casamento em troca de Davi liderar o exército em batalhas perigosas contra os filisteus. No entanto, ele entrega Merabe a outro homem. Ele então oferece sua filha, Mical, por um preço incomum, 100 prepulsos de filisteu. Saul espera que Davi morra na missão, mas Davi, com a ajuda de Deus, retorna vitorioso e se casa com Mical. Esta vitória aumenta ainda mais a fama de Davi e a fúria de Saul. Conclusão geral desses capítulos. Os capítulos 16 a 18 de 1 Samuel são a fundação da história de Davi. Eles o introduzem como um jovem pastor, o revela como um escolhido de Deus e o transformam em um herói nacional. Ao mesmo tempo, eles ilustram a falência moral e espiritual de Saul, cujo reinado é consumido pela inveja e pelo medo. A narrativa desses 3 capítulos estabelecem um claro contraste entre a humildade e a fé de Davi e a soberba e a insegurança de Saul, preparando o cenário para o conflito que dominará os próximos capítulos do livro. E assim é o fim dessa leitura aqui expositiva da palavra de Deus.
né? E assim nós encerramos a leitura, mas vocês fiquem no vídeo, não deixa de dar o joinha, o like, se inscreva no canal para que vocês possam estar acompanhando todos os dias. Eu estou postando o vídeo aqui nessa sequência, nessa playlist. Isso aqui é uma playlist. Se você pegou esse vídeo aqui, caiu de paraquedas, vá acima no link, tem um link aí na descrição do vídeo no Facebook, e se inscreva no canal, lá no canal no YouTube. É muito importante que você se inscreva, que eu preciso aumentar lá as pessoas e os irmãos e os amigos que me seguem lá no YouTube. Também você que está no Substack e no Rumble, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de estar comigo todos os dias nessa leitura maravilhosa, expositiva da palavra de Deus, que somente dessa forma e dessa maneira nós vamos mudar o nosso país e a nossa nação, e todas as nossas igrejas vai ser mudada e transformada, igrejas que serão transformadas pelo poder de Deus, para a glória de Deus, e o nosso Brasil passará por um avivamento, tendo como compromisso a leitura expositiva da palavra de Deus nas igrejas, fazendo o programa, as igrejas fazendo o programa, criando programas de leitura expositiva da palavra de Deus, porque nossos irmãos precisam urgentemente estar lendo a palavra de Deus diariamente nas suas casas, de Gênesis a Apocalipse, para que eles tenham uma comunhão e um relacionamento íntimo com Jesus. Você quer ter um relacionamento íntimo com Jesus? Você quer ser conhecido por Jesus e conhecê-lo e ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Então clica no link acima aí do Facebook, abaixo no Rumble e no Substack é abaixo na descrição. Se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais para que você possa estar aí junto comigo lendo a palavra de Deus, porque Deus é o nosso pastor. Deus é quem nos pastoreia. Deus, Ele quer ter intimidade com você através da leitura da palavra. Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer Jesus Cristo, você vai crescer espiritualmente, moralmente, você vai se tornar um homem sábio, uma pessoa entendida das coisas do mundo e da vida, e vencerá todas essas batalhas na sua alma, na sua vida, através da leitura expositiva da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a ferramenta que o Espírito Santo usa para moldar e transformar a vida do homem pecador. Então, se você vive esse estilo de vida ainda de pecador, de derrota, de vida de choro, de tormento, de confusão, mesmo estando dentro da igreja, então você precisa urgentemente começar a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Porque assim a palavra de Deus entrando dentro de você vai ser usada pelo Espírito Santo na sua mente e no seu entendimento, descendo para o seu coração e transformando você e levando você a ter vida e vida em abundância. Então por isso esse programa que eu criei, programa Palavra Viva, aqui no canal Palavra do Avivamento, no Facebook e no Substack e no Rumble. É muito importante que você se inscreva e esteja todos os dias acompanhando, assistindo. Ou, se você preferir, clica no link acima ou abaixo na descrição do vídeo e comece a leitura expositiva comigo desde Gênesis. Tem uma playlist de Gênesis que vai até 1 Samuel, mas temos lá também a leitura de Jó, temos lá também a leitura do Evangelho de João, temos a leitura também do livro de Hebreus, carta aos Hebreus, e 1º, 2º e 3º João, que é muito importante você também entender e compreender no Novo Testamento, como Deus age no Novo Testamento, como Ele não agiu no Velho Testamento, porque a mordomia do Velho Testamento, a aliança no Velho Testamento era unicamente, exclusivamente com o povo israelita. No Novo Testamento, Deus tem uma aliança firmada, através do derramado do Espírito Santo e no selo do Espírito Santo, pela lavagem pelo sangue de Cristo. Tem uma aliança que é feita com todos os povos, línguas e nações.
de todo mundo, todo aquele que aceitar Jesus e crê que ele é o Filho de Deus, crê que ele morreu e ressuscitou, tem salvação. Quem não crê nisso, não tem salvação. Mas crê numa exclusividade, tá? Não é crer em Deus e crer em todos os santos, em todos as entidades por aí de todas as outras religiões. Não. É ter exclusividade na crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador exclusivo da vida daquele que crê. Então, se você ainda não crê, se você ainda não tomou essa decisão, tome essa decisão, abra o seu coração, abra a sua mente, entrega a sua vida a Jesus Cristo, confia nele e ele vai mudar todos os seus caminhos. Começa a leitura expositiva da palavra de Deus, que você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida, na sua família, se você assumir um compromisso com Cristo. Tendo esse compromisso, Cristo já fez o compromisso. Lá naquela cruz, ele já morreu para te lavar, para te remir de seus pecados e de tudo isso que você está sofrendo. Está à tua disposição de todo aquele que crê exclusivamente em Cristo Jesus. E somente a ele crê exclusivamente. Tem a salvação e tem o livramento eterno. Porque ele é o nosso verdadeiro pastor. É ele quem cuida, é ele quem guarda cada um de nós. Então, por isso, é importante que você faça isso, que você creia, que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Tem um pequeno probleminha aqui no Substack, no OBS. Reconectou, mas conectou de novo. Conectou. Então, que você não se desvie desse caminho, não se desvie dessa verdade. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Obrigado por esse entendimento, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor derramado por nós naquela cruz. Senhor, nos ajuda, Senhor, todos os dias, Senhor, confiar em Ti. Ajude essas pessoas, Senhor, que ouviram essa leitura e esse discernimento e explicação. Entra nessas vidas, Senhor. Transforma essas vidas, Senhor, de dentro para fora. Que essas pessoas possam crer e confiar no Senhor. Transforma a vida dessas pessoas, Senhor. Abençoe a vida de cada um que assistiu agora ao vivo pelo Facebook. No meu Facebook, Alex Cristão. Vá na vida dessas pessoas. Transforma essas pessoas. Muda essas mentes, esses corações. Derrama, Senhor, da Tua salvação. Derrama do Teu amor, derrama da Tua graça, Senhor, e transforma essas vidas, ó Pai amado, para a louvor e glória do Teu glorioso e majestoso nome, ó Deus. Não permita que nada rouba, Senhor, venha roubar o entendimento, Senhor, de cada pessoa que está assistindo agora, cada pessoa que assistiu, que vai assistir depois, Senhor. Entra nessas mentes, nesses corações, transforma essas pessoas, salva essas vidas, Senhor, ajuda essas pessoas que estão nos leitos, está no leito de morte agora, que está sem esperança, que não tem esperança nenhuma. Coloque esperança nos corações dessas pessoas, transforma essas vidas, ó Pai, para louvor e glória do Teu glorioso nome, porque não há outro nome o qual mereça tanto amor, tanta honra, tanta glória, tanto louvor e tanta fama. Que Seu nome seja afamado, que a Sua palavra seja espalhada por todo esse Brasil, nesses 4 cantos desse Brasil, ó Senhor. Derrame da Tua palavra, leva essa palavra, Senhor, para que muitas e muitas pessoas, Senhor, ouçam essa leitura, Senhor, e venham aprender, Senhor, de Teu discernimento correto, do entendimento do que o Senhor fez no passado e assim nos trazendo certeza em nosso coração, ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma dessas pessoas. Abençoa, Senhor, o Facebook, o YouTube, o Hub, o Substack, que essas plataformas espalhem a palavra de Deus por todo esse Brasil. Então, ó Pai amado, abençoa o Hub, o Hubble, abençoa o Substack, abençoa o Facebook, abençoa o YouTube. Que o YouTube, Senhor, não impeça com seus algoritmos, impedindo que esse vídeo seja espalhado. Abençoa, Senhor, que esse vídeo seja espalhado por todo esse país, por toda essa nação, onde tiver uma pessoa necessitada. Que o YouTube leve as pessoas que precisam de saúde. O YouTube leve essa mensagem. Pessoas que precisam de paz, que o YouTube leva as pessoas que precisam de paz.
todas as pessoas que precisam de ajuda, estão buscando ajuda no YouTube, que precisam de uma ajuda, que o YouTube leve essa palavra de ajuda a todas essas pessoas, que essas pessoas recebam essa palavra de ajuda, que o Substack e o Hubble e seus algoritmos leve a todas essas pessoas essa transmissão, essa live, para que as pessoas tenham ali um encontro com Jesus Cristo e tenham suas vidas transformadas para louvor e glória do nosso Deus. Então, muito obrigado, você que ficou aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não saia daí, dá o like, dá o joinha antes de sair. E para você que vai ficar aí no YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui para vocês começar a ler a palavra de Deus, tá bom? Então, clique num desses vídeos e comece a leitura da palavra de Deus hoje. Clique aqui.